Salve, doutor Daledoni. Salve, salve. Tudo bom? Tá me Graças ouvindo? a Deus. Estou ouvindo alto e claro. Alto e claro. Gente, ó, eu vou, antes de me apresentar aqui para os seguidores do doutor Daledoni, dele se apresentar aqui também para os nossos seguidores, quero dizer que é uma grande honra, né? Tê-lo aqui conosco, Daledoni. Já temos um tempinho aí de namoro, né, pra gente marcar essa live. Um dia não dava, tal, mas hoje deu certo. Verdade. Mas eu descobri que o segredo estava nas mãos da agenda da dona Elis, né? Então ali deu certo, né? Mas ó, é um prazer tê-lo aqui com a gente, é uma satisfação. Você é uma pessoa, além de um advogado que a gente admira muito, é uma pessoa que a gente tem aqui uma grande admiração pela pessoa, pelo tribuno que é. E assim, tenho certeza que a live hoje aí, gente, quem for participar dessa live, ó, entra agora, não sai mais, ok? Nós temos aqui um dos maiores tribunos aí do Brasil. Falo isso. Não jogo confete para qualquer um, não, né? E eu não estou jogando confete e não é para qualquer um, mas com certeza nós temos aqui um dos maiores tribunos, e eu vou dizer, talvez, né, de todos os tempos aí, né, no rol dos grandes, viu, Daledoni? Tem aí em alta Obrigado. conta, Gratidão né? enorme, enorme, enorme. E ó, pessoal, estão ouvindo bem? Dá um joinha aí pra gente, coloca o dedo no coração, que aí já distribui a live para mais pessoas aí. Se quiserem se identificar de onde estão falando, para a gente vendo aqui, sou do Rio Grande do Sul, Paraná, eu sei que do Paraná tem bastante gente hoje aí, né? Por conta do Daledoni aí, ok? Coloca aí de onde você é, se identifique e a gente vai dando um ok aqui, tá joia? Tá? Calor aqui, não sei como é que tá aí, Daledoni. Curitiba assim, Aqui mais está bem fresco. Não, aqui está bem fresquinho. E só a temperatura, né? A temperatura corporal está elevada. Estou em imersão para um julgamento, um grande julgamento que se anunciou, se designou, que é o caso Tatiana Spitzer, né? Trabalhando com o grande Adriano Bretas, nosso irmão, nosso companheiro. Nosso irmão em comum, né? Nosso irmão em comum. Falávamos de você nessa reunião hoje que pegamos à tarde e acabou agora, acabou um pouquinho, porque a Graça falou 15 minutos para sua live. Daí o Adriano e o Cole saíram, né? Te mandou um abraço, um afetuoso abraço, e lembrava ele da pós-graduação, daqueles tempos em que vocês dividiram aí a tribuna, né? Advogaram juntos e lamentou profundamente que você não se acostumou com o nosso frio. Com absoluta certeza, Filipão, se você estivesse aqui, você estaria conosco em todas as nossas grandes causas, porque teu valor da advocacia é muito grande, teu valor jurista é muito grande, sem contar que uma pessoa de boa índole, um sujeito sensacional, que eu já tinha ouvido falar bastante por intermédio do Adriano, e quando eu pessoalmente conheci, já conhecia, já seguia, você já ensina muito bem no teu Instagram, e um dos primeiros que eu comecei a olhar, olha, cara, esse cara aqui é bom, esse cara é bom, esse cara é bom, esse Japinha é bom, pô, esse Japinha tem toques bons. Daí falei com o Rio de Janeiro, com o Patrick, eu falei, Patrick, segue esse cara, que isso aqui é bateu, valeu. E daí quando conheci você, eu vi a pessoa sensacional, esse coração enorme, um sujeito família, leal com os colegas e um defensor, né? Um defensor principalmente da advocacia, que é o que mais necessitamos nesse momento, né? Advogados que defendam a advocacia, né? Tempos difíceis, né? Muito difíceis, de um adversário que não é, de um adversário que eu digo o seguinte, é como chuva e água, né? A chuva e a água você não consegue conter. Ela entra por qualquer fresta, ela invade qualquer adminículo de espaço que tenha, ela invade, você não vê e daqui a pouco você está todo molhado. Esses adversários invisíveis, né? Por conta dessa ferramenta maravilhosa que a gente usando aqui para expansão de conhecimento, usando para pregar e distribuir boas técnicas, é maravilhoso. Mas se usado aí de uma maneira maldosa, isso aí gera prejuízos. E o prejuízo que a gente tem hoje não é para indivíduos, né? É para o coletivo, e o coletivo de advogados, que os advogados estão aí para defender o Estado democrático de direito
e estão rasgando essa garantia do cidadão. Estão sequestrando o direito de defesa da sociedade, da comunidade. E os ignóbeis, que não pensam assim, estão achando que estão fazendo um grande serviço, estão destruindo as liberdades e garantias que rios de sangue foram necessários ser derramados na história da humanidade para que nós tivéssemos aí o devido processo legal, o Estado democrático de direito, os direitos e as garantias individuais. Uma pena, né, Azuma? Uma pena você como professor, como sujeito aí que dedica a vida às letras jurídicas e principalmente à defesa da democracia, você enxergar isso tudo se esvaindo, né? E sem defesa, né? Porque a maledicência é indefensável, né? Como é que eu vou me defender de uma maledicência? Como é que eu vou me defender no universo de milhões e de milhares que não estão nem um pouco preocupados com a verdade? Basta que a maledicência ela esteja construída de sorte a alavancar uma multidão de coléricos, né? De insanos, e as pessoas vão aderindo a isso. Um momento muito perigoso que nós estamos vivendo, Azuma. O Daleno, esses dias eu vi num grupo, eu acho que foi na confraria, me abismou quando você colocou, né, foi um post lá, às vezes não consigo acompanhar muitos grupos, mas esse dia eu acabei acompanhando, que você foi criticado, censurado por advogar para policiais, né? Eu falei, exatamente. Aí tem uma expressão aqui do estado, não sei se tem aí no Paraná, não lembro, né, que é o fim da rosca, né? Não, essa expressão faz bem. Não, eu fui taxado como traidor da nossa classe porque defendo policiais. Traidor da classe porque defendo policiais. E vindo da boca de quem não presta, aí, sabe, daí eu disse, olha, pessoal, estou sendo taxado. Sabe, um colega que se diz aí o defensor disso, daquilo, aquele outro. Mas, assim, eu nunca vou negar as minhas raízes. Eu devo muito para os policiais e para a polícia, de um modo geral. Seja ela a Polícia Federal, seja ela a Polícia Militar, seja ela a nossa Polícia Judiciária, seja a Guarda Municipal, o Exército Brasileiro. Há mais de 20 anos eu os defendo, sabe? Eu tenho muito orgulho disso. Aprendi muito, e muito do que eu aprendi com eles, eu traduzo isso e reverto isso em defesas dos civis, né? E prestei sempre um bom serviço aos bons policiais, que é a grande maioria. A grande maioria. A minoria é que se destaca por atos aí que não condizem com o pundonor policial militar, que não condizem com a honrosa farda que eles envergam, com a honrosa função que lhes é delegada enquanto poder de polícia. Então eu tenho muito orgulho disso. Nós vivemos essa crise, Felipe. Vivemos essa crise, sabe? Um contra o outro. Nós somos adversários, por vezes, né? Sim. Ora, você pode estar numa assistência de acusação, na defesa, mas como eu já fiz várias com meu irmão espiritual, Adriano Bretas, o carinho aumenta, né? A gente se respeita cada vez mais. Claro que isso decorre de uma maturidade, né? Você vai ganhando maturidade, não só com a vida, mas com os percalços da profissão. Eu acho que tem muito a ver também, não sei, Filipão, com o momento que a gente está vivendo, né? Uma glamorização da advocacia criminal. Eu não sei como é que atua, mas a minha ela é sofrida, cara. Ela é doída, ela é cansativa, ela é pesarosa por vezes, sabe? Dói, não tem glamour, sabe? É porrada. Claro, a gente coloca ali no Instagram pedacinhos, porque é uma coisa meio natural nessa modernidade líquida, né? Mas assim, ela é construída de muita pancada que a gente leva. Eu digo que não é só o suor que a gente deixa nessas becas, é muito sangue que a gente deixa ali, né? O couro tem que estar grosso, né? O couro engrossa. Mas eu vou te dizer, eu deixei minha saúde por esses tribunais, deixei minha saúde por essas madrugadas que nós enveredamos aí, estudando, formulando tese. Eu vou te dizer que tem 10 ou 11 dias que eu não estou saindo dentro da minha casa, quer dizer, eu não tenho saído para fazer um exercício, já não sou muito do exercício, já estou mais sedentário, mas eu não tenho feito um exercício, não tenho feito uma caminhada. Eu não consigo ver meus filhos. Por quê? Porque a gente está trabalhando aquilo, né? A gente não tem essa glamorização, esse espetáculo de filme, essa coisa toda, né? Então, eu acho que tem muito a ver também com esse momento, né? E agora a advocacia sendo aí metralhada, né? Metralhada por pessoas que não sequer têm consciência do que é advogar, não imaginam o que é um processo criminal,
fiquei assim, só para te dizer, eu assumi a defesa do colega Gastão, lá de Santa Catarina, né? Quando o advogado precisa de defesa, eu acolho, ele é meu amigo há mais de 20 anos, o Gastão, eu conheço a essência dele, é um trabalhador, sabe? E nada mais fez ali do que o estrito cumprimento do dever legal que lhe cabia. Se a palavra da vítima era o suficiente, a despeito de tudo que poderia ser contrário, e já era contrário, que não deu o exame toxicológico, que não deu a alcoolemia, que não deu não teve nenhuma uma lesão vaginal, que não tinha esperma dentro dela. Quer dizer, mas a despeito de tudo isso, sendo a palavra da vítima em crime de estupro, você sabe melhor do que eu, ele é um crime cometido em 4 paredes, a clandestinidade, a palavra da vítima vale muito. Agora, o advogado, ao tentar descredibilizar, porque essa é a técnica da palavra da vítima, que era o único sustentáculo que existia ali, foi execrado por um trecho selecionado, editado criminosamente e criminosamente propagado, com informações ali que vinham só a difamar o exercício profissional, o advogado em si e a advocacia como um todo. O Daledoni, o que eu achei mais assim espantoso nesse episódio, não é? A mídia, a gente sabe que vai, depois nós vamos entrar no nosso tema aqui, né? Vai Claro. Agora, assim, alguns colegas, né? E que não leram. E eu não vou discutir com você a audiência aqui. Sabe por quê que eu não vou? Porque eu não posso, porque eu não assisti toda a audiência. Eu assisti, por isso que eu estou falando. Mas eu não posso discutir com você porque eu não assisti. Eu assisti, Claro. senão eu vou estar sendo rasteiro, leviano, ou pegando pela metade, né? Claro. Agora, eu posso discutir porque eu li toda a sentença. Né? Então, para eu discutir algo, eu tenho que ter lido, eu tenho que ter, me debruçado. Aí, propaganda, né? E são, infelizmente, são alguns colegas. Né? Em algumas situações, assim, infelizmente. Bom, mas vamos pegar aqui no nosso tema aqui, falar sobre mídia. Vamos lá. Sobre o Tribunal do Júri. Você é um mestre aqui, eu já falei, eu vi o Alberi aí, meu sócio, né? Você é uma pessoa que eu me inspiro muito nessa aqui, em todos os aspectos, mas nessa questão da mídia, Tribunal do Júri, é uma excelência, assim, enorme. Daledoni, o que o advogado não pode fazer num caso de repercussão para não fazer besteira e não começar já estragando o seu caso com a imprensa? O que o advogado não deve fazer é se omitir frente à imprensa. A imprensa, ela, em casos de repercussão, estamos tratando de casos de repercussão, porque, preliminarmente, o que se tem que imaginar? Né? Tem que se imaginar que existem casos que são anônimos, que eles não vão surtir nenhum efeito. Existem casos que têm uma repercussão média e que, se você acionar alguns gatilhos, eles vão explodir e isso vem contra você. E tem casos que a repercussão vem junto com ele. Então, são situações distintas que devem ser encaradas com métodos distintos de atuação. Né? Muitas vezes eu vejo colegas falando, e já me falaram várias vezes, Daledoni, como é que... Isso é natural, eu não estou fazendo nenhuma crítica. Eu estou com um caso aqui, eu queria que esse caso ganhasse uma repercussão na imprensa e tal. É natural porque tem fases, as fases da advocacia, eu já tive essa fase. Eu queria defender casos de repercussão, e às vezes o caso anônimo se tenta alavancar esse caso. Eu acho, hoje falando, com 25 anos de plenário, indo aí para os 50 anos de idade, com caso de repercussão no Brasil inteiro, de repercussão até internacional, é fácil falar, mas eu sei, assim, eu entendo o que é advocacia jovem, né? Aqueles advogados como eu que queriam e querem e vão continuar querendo escrever o seu nome na história, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Tem que tomar muito cuidado porque nós vivemos até um outro tempo, onde todos são emissores de notícia por conta da mídia social, né? Todos são emissores de notícia, né? Nós vivemos aí, a grande mídia, a velha mídia, ela está indo assim até muito preocupada, ela está começando a se aposentar. Eu vou te dar um exemplo, né? Isso tudo é método para você encarar a situação atual. A grande mídia, a velha mídia, a mídia tradicional, por exemplo, hoje eu não vi absolutamente nada nas mídias convencionais. No entanto, me chegou todas as notícias
pelo Instagram, porque eu sigo e vi ali quem eu sigo no Instagram, quer dizer, as pessoas estão se comunicando pelas redes sociais. Então você tem que desenvolver métodos, né? Métodos como? Primeiro, métodos que não venham ofender o teu exercício profissional na advocacia. Métodos que te igualem, que você fique em paridade de armas, né? Por exemplo, um processo já com repercussão, o advogado jamais pode se abster de falar aquela velha, cada um tem uma maneira, mas eu sou absolutamente contra aquela máxima que os advogados dizem, não, só vou me manifestar no processo. Quando você já tem um processo de repercussão, você tem que fazer aquela defesa. Porque o delegado de polícia está indo às mídias, está colocando, antecipando a sua versão, muito embora seja hoje considerado crime de abuso de autoridade, mas ele está lá, convocando coletivo, isso é crime de abuso de autoridade. Isso é crime de abuso de autoridade. Ah, mas aí eu vou representar. Você não pode fazer isso, porque o jogo não é esse. O jogo não permite. Você está numa cidade menor, você vai representar o teu delegado, você vai arrumar uma confusão. Você tem que jogar o jogo. Enquanto o delegado estiver ali. Sabe, você tem que jogar o jogo, infelizmente é assim, ou felizmente. E você tem que ter uma leitura de cenário muito grande. Não existe, por exemplo, uma receita de bolo. Isso não se ensina nos livros, né? Nós aí nesses nossos conclaves da confraria criminal, eu na minha escola ali de criminalistas, os 300 da Ledone, tento passar de todas as maneiras, que são métodos que agora eu estou começando a teorizar, colocar no papel, porque eu vou lançar um livro, mas são técnicas que vão sendo construídas ao longo de décadas, né? E a gente vai vendo o que erra, o que acerta, e a gente continua errando em muitas coisas. Mas o fato é que esse modelo do advogado falar, em tempos de hoje, eu só vou me manifestar nos autos, isso aí é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque simplesmente você vai pegar um caso, a gente está falando da repercussão midiática em crimes do tribunal do júri, né? Você vai ter o quê? Você vai ter um conselho de sentença massificado, com informações absolutamente distorcidas, que vai para o plenário, lá vão 25 para o plenário, vai ali, vão sortear 7 pessoas que já estão pré-concebidos, receberam muita informação sempre da acusação, como a mídia chama, a fonte oficial falou. E também não é um jogo desigual dentro da mídia, não é paritário. Você não tem, a defesa nunca tem a palavra na mídia. E para isso você tem que construir os caminhos. Para isso você tem que estabelecer as táticas suficientes para que você também tenha vez e tenha voz na mídia e que isso chegue de uma maneira positiva dentro do processo. Então são técnicas que a gente vai desenvolvendo e tem que se encarar a mídia como um vetor prejudicial à defesa. É muito raro, é quase inexistente alguém que venha pegar uma versão acusatória e a mídia venha desconstruindo isso até você chegar no dia de um julgamento. Isso é quase... É uma pergunta que eu ia te fazer, Daledone. Quantos processos você já atuou que a imprensa falava absolva este cara porque ele é inocente? Nenhum. E eu acho que, infelizmente, você vai partir dessa para outra com esse mesmo score, né? Não tenha dúvida, porque o que vende... Veja, você tem que encarar primeiro que mídia é negócio, tá? Claro. Mídia é negócio. Processo criminal com repercussão é negócio, não é outra coisa para eles. Né? Eu conto essa experiência que eu passei, eu tenho um zelo enorme por formar profissionais. Né? Eu, antes de ser advogado, eu fui professor de artes marciais, ganhei o meu grau preta, ganhei a condição de mestre, né? Que são coisas que você vai evoluindo. E primeiro eu fui instrutor, depois professor, grau preto e mestre. E a gente tem esse vício de formar profissionais, né? Profissionais da luta, em primeiro momento, e eu vim ao longo do tempo formando profissionais da advocacia. E o Renan, que hoje já é um veterano da tribuna, está há 9 anos comigo, tem 80 julgamentos feitos comigo no Tribunal do Júri, 80 julgamentos, pancada, não é porrada, pancada. Tem uma experiência, mas eu ainda estou lapidando ele na questão da imprensa, né? E eu chamei ele para uma coletiva, eu disse, você vai defender um, eu vou defender o outro, porque eu estou lançando ele. E o que acontece? Simplesmente cheguei ali e disse, como é que está para a coletiva? A coletiva armada, aquele barulho, aquela confusão. Eu disse, fala aí, o que você vai dizer? E ele começa daí, não, porque o STJ, assim, eu disse, Renan,
Vou falar um palavrão aqui, tá, Filipão? Me desculpa. Vai lá, vai lá. Eles estão cagando para o STJ. Eles estão cagando para a tua tese. Eles têm que sair daqui com manchete para chegarem correndo. Com gancho. E com gancho, porra, e botar a manchete. Você vai dar a manchete de acordo com aquilo que a defesa precisa. Entendeu? Sabe? Então erra muito. Eu vejo os profissionais errando, e isso é uma coisa que eu tenho ensinado, né, na confraria e na escola de criminalistas dos 300 da Ledone, o quê? Entendam a mecânica, entendam a engrenagem que move a imprensa. A imprensa é movida por ganchos, por fatos jornalisticamente relevantes. Por vezes eu vejo também profissionais chegando, Azuma, eu quero colocar esse caso na imprensa. Eu digo, é mesmo? E o que ele tem na imprensa? Cliente mesmo, às vezes advogados. Não é o caso? Eu disse, sim, mas a imprensa vive de fatos jornalisticamente relevantes, né? Tal qual uma oportunidade processual para você exarar ali as suas razões de defesa, né, nos marcos processuais adequados, né? Você também, dentro da imprensa, você tem que ter um fato jornalisticamente relevante que acenda isso, ou um momento processual. Então, são vários os ganchos e os gatilhos que acionam a imprensa. Mas, via de regra, né? Oi. Você é conhecido pelos processos de repercussão, mas era algo que, na sua introdução, você já falou que eu ia perguntar. Porque tem 3 espécies de processo aí que você falou: os de grande repercussão, os de média e aqueles lá embaixo. Aqueles lá embaixo, então, não convém acender. Você concorda? Ou você acha que tem que acender? Depende, Azuma, depende. Se você tem assim, algo que seja realmente relevante, né? Isso você tem que acendê-lo. O que determina a boa técnica? Você pode acender se você tem alguma coisa determinante que venha a ser usada dentro do processo. Do contrário, tem que continuar com aquele processo quieto, parado, né? Porque, sob pena de você chamar os holofotes de um caso desse e você se prejudicar. Sempre tem que pensar muito, porque isso pode ser uma faca de 2 gumes, né? Então você tem que tomar cuidado. Ou você tem algo que é muito relevante, que vai ser determinante, e que você vai aproveitar isso dentro do processo, ou não. Então, assim, você ao longo da minha trajetória, eu, por exemplo, eu levanto narrativas, né? Eu tenho uma equipe de profissionais de comunicação e eu colho narrativas que sejam narrativas que oponham aquela narrativa que busca o delegado de polícia. Porque hoje em dia você tem o quê? Você tem um delegado de polícia investigando? Não. Você tem uma polícia escrava de prazos, né? Que eu nunca vi isso na minha vida. É uma escravidão que o delegado tem com prazo. Via de regra, infelizmente, a nossa polícia judiciária está constituída de concurseiros, muito pouco vocacionados ali. Você tem um delegado de polícia que, via de regra, quer ser promotor de justiça ou quer ser juiz de direito, e que ocupa aquela cadeira ali como se fosse um momento ali de remanso para ele guindar um outro concurso, que eu sou absolutamente contra. Sei que estou pisando em areia movediça aqui, mas é a minha opinião, é como penso e sustento isso. Você tem um delegado de polícia correndo atrás de narrativas suficientes para preencher a necessidade de um promotor de justiça que busca indícios de autoria e de materialidade para que tenha uma dúvida ele poder denunciar. Essa é a grande verdade. E tudo trabalhando ao pôr nada para esclarecer ou para levantar um fato. Ocorrido um fato tido como criminoso, que tem relevância penal, você apura o que aconteceu, né? Você apura o que aconteceu. Você não pode chegar, por exemplo, dentro de uma casa onde tem um corpo de uma mulher e falar: teve um feminicídio aqui. Você não pode falar isso. Você não pode chegar e cravar que teve um feminicídio, você enquanto policial. Peraí, o que aconteceu? Cadê o marido dela? O marido fugiu. Tá morta. Teve feminicídio. Não, vamos ver o que aconteceu. Ela morreu do quê? Ela teve um infarto, caiu com a cabeça e morreu? Vamos esperar a necropsia? Eu estou vendo denúncias de homicídio sem a necropsia, baseado num relatório de inteligência policial de 2 investigadores que estão estudando para concurso, e eles já decretam, exaram ali o que aconteceu. E depois, aquilo não vai se encaixando. Quer dizer, quando começa a chegar o exame de necropsia, quando chega uma defesa competente, que começa a falar: viu, calma aí, denunciar homicídio sem causa da morte, o que é isso? Sabe? E cravar: não, isso aqui aconteceu dessa maneira, agora vamos fazer uma reprodução simulada, sem consultar se o acusado quer ou não participar.
Fiz um júri semana retrasada, exatamente isso aí. Reprodução simulada feita pelo agente, uma perícia feita pelo agente. Aí tentaram consertar no júri. Não deu. O que aconteceu? O que aconteceu? Absolvido. Daí, aí você pega, e daí você tem o quê? Você tem daí, eu estou entrando nisso para dizer, daí você chega lá, você absolve, aí você é acusado de ter absolvido, entendeu? E você absolveu, então você é acusado. E a mídia já, sabe, a mídia daí pega, dá um pedacinho assim para você. Você tem que tomar muito cuidado com a mídia. Nós estamos falando de júri, nós estamos falando de procedimento especial, onde você tem vários filtros. Você tem um inquérito policial que vai servir ali para aparelhar um promotor de justiça. Depois você tem toda uma primeira fase para o promotor de justiça provar que existem indícios suficientes de autoria e materialidade a adequar aquilo que ele denunciou como um crime contra a vida, para poder submetê-lo ao tribunal do júri. E lá no tribunal do júri, você tem um novo processo, né? Aí sim, então você não tem um processo, você tem... A ideia do legislador é muito boa, mas isso veio sendo deturpado ao longo do tempo. E daí você tem lá uma primeira fase com a imprensa arrebentando, né? Arrebentando. O que eles mais adoram, que soa doce na boca deles, é, por exemplo, você tem que ter estratégia com a imprensa. Você tem que ter estratégia como? Eu utilizo muito a imprensa nas minhas teses defensivas, né? Eu pego essa onda, né, que é uma onda tipo de Nazaré em Portugal enorme, e vou surfar nessa onda. Tem onda que você fura, tem onda que você surfa e tem mar que você não entra. Então são esses três tipos de métodos e análises que você tem dos processos, né? Eu vou te fazer uma pergunta aqui. O Vanderlei Silva mandou um abraço aí para você. Ó, Vandeco, tamo junto, Vandeco, pô. Show. O Daledoni. E tem, às vezes, o profissional da imprensa maldoso. E eu vou te perguntar... Dia severo aqui. O Jean também. Pô, Jean, um abraço, cara. Pô, legal. Né? E tem o profissional da imprensa, às vezes, maldoso, que quer, às vezes, talvez não é nem só prejudicar o réu, às vezes é prejudicar o advogado, a defesa. Eu sei que você andou passando umas dessas aí, e se você se sentir à vontade, você até chamando claro. Né? Não, eu senti assim, veja, é importantíssimo, ainda bem lembrado, né? Porque você simplesmente, o processo criminal que tem os gatilhos necessários para acionar a repercussão nacional e internacional, isso reverte para a imprensa como dinheiro, tá? Como dinheiro. Então, o que? Há uma disputa da audiência, há uma disputa da exclusividade, há uma disputa a cada marco processual, e eles estão muito desenvolvidos nisso. Eles sabem que haverá um inquérito policial que vai redundar em um relatório policial. Quer dizer, tem todos esses ganchos aí que a fonte oficial vale o que o delegado sustenta, e depois vale o que o promotor denuncia, e eles vão colocando essa situação. Então, há uma concorrência ali para quem tem um furo jornalístico. E isso tudo reverte em valor. Por quê? Você pega um meio-dia, nas grandes cidades, até nas médias metrópoles aí, você vai ter ali pelo menos 3 emissoras que concorrem ali na hora do almoço com programas exclusivamente comerciais. Não tem almoço de graça, eles estão ali vendendo. Vendendo. O que eles estão vendendo? Eles noticiam desgraça, eles atraem a curiosidade e no meio disso eles têm os merchans, eles estão vendendo isso, vendendo aquilo, vendendo aquele outro. Eles estão querendo audiência. E nessa concorrência brutal pela audiência, você tem uma ferocidade por parte principalmente desses jornalistas e desses apresentadores, né? E daí eu fui vítima de um apresentador que simplesmente ele passou de todos os limites, dizendo que, nesse caso, um caso de repercussão, muita repercussão, a morte de um jogador de futebol, que ele disse simplesmente que ele tinha, que nada tinha a ver, aquilo era uma armadilha sexual, quer dizer, ele dava uma outra motivação, aquilo foi ganhando corpo e foi pautando a imprensa nacional. Detectado isso, eu disse, não, vamos lá, então se você tem tanta coisa, se você investigou, eu chamei ele nos autos, eu arrolei, eu apontei ele como testemunho e ele veio para o processo. Aí começou ali que eu coloquei, e eu disse, bem, quando é que você se formou, né? Qual é o teu grau de instrução? Aí começou a história, eu disse, não, quero saber se você tem informação. Não era jornalista, era que esses animadores de palco, né? Esses animadores de palco aí, que na minha tenra idade, era como se fosse um animador de picadeiro de palhaço no circo, que fazia aquele merchan dele.
E daí ele vai perguntando e vai trabalhando, quer dizer, ele foi desmascarado, desmontou, e ele bradava, né? Porque aqui tem coragem, aqui é jornalismo, porque o jornalismo... Jornalista, o que você viu, como é, como é que não é. Quer dizer, não sabia absolutamente nada. Chegou ao ponto de eu falar assim, sabe a diferença entre furto e roubo? Sabe, então, de uma ignorância, assim, dono de um apoucamento intelectual, um pigmeu moral, que não tinha eira nem beira para dizer o que estava dizendo, mas carregando multidões, carregando aos milhares. Quer dizer, se você deixa uma onda dessa crescer, ela vai te arrastar junto com o teu cliente, junto com tudo que você construiu, por um sujeito que não sabe quanto é 2 mais 2, juridicamente falando. E ele se ufanando, ele era o juiz, ele era o jurado, ele era o acusador, ele era absolutamente tudo. Ele dava pareceres, sabe? Passou de todos os limites, tive que chamá-lo ali, e a imprensa como um todo se assustou com isso, né? Porque a imprensa estava toda na sala de audiência. Né? Toda na sala de audiência. E vai para o júri agora, vai ficar lá, eu acho que esse júri aí vai levar uma semana, vai ficar sentadinho ali, né? No cantinho do pensamento, e vamos conversar. Você tem que mostrar para o jurado que aquilo ali é um apedeuta jurídico, entendeu? Que está jogando para a plateia um bufo no picadeiro, querendo... Então isso você tem que demonstrar. Porque o que acontece também, Azuma? Vai lá. Eu já fui muito... assim, você aparece demais na mídia, você acaba virando amigo dos apresentadores, você vira fonte, você tem uma relação com eles. Mas você não pode deixar que essa relação te amance, te adoce, que você se torne refém deles, com medo de desagradar. Eles têm que entender, assim como você pega um jornalista e ele de forma séria, que a grande maioria é séria, a grande maioria dos jornalistas são sérios. Você pega um jornalista e que ele te dá a seguinte, ele te passa a seguinte impressão: a gente conversa, tal, mas não esqueça que eu sou um jornalista, né? Você não pode ter vulgaridade no trato com ele. Tem que ter respeito com a imprensa. Eu tenho tanto respeito pela imprensa que contrato os jornalistas de ponta para constituírem um núcleo de comunicação para as coisas procederem dentro dos meus processos, que, via de regra, tem muita repercussão. Então, esse respeito que você tem que ter com a mídia, eles têm que ter com o advogado. Eles têm que ter com o advogado. Então, o advogado, ele vai ter uma fase dele que ele vai estar sendo chamado em tudo que é programa, ele vai estar dando coletiva, ele vai estar dando as sonoras, né? E isso tudo vai descendo a gente. Qualquer um, jogando muito aberto aqui. É você natural. tem que tomar cuidado com isso, para que você não se amance, você não se adoce. Quando eles vierem para cima das tuas prerrogativas, quando eles passarem do limite, vocês têm que se posicionar. E muitas vezes você vai ser mal compreendido, né? Muitas vezes você vai deixar de servir aquela emissora ou aquilo ali. Isso, o advogado não tem que ter receio de desagradar, né? Instituições, autoridades e principalmente o Tribunal da Imprensa, né? Onde jornalista vira juiz e editor vira desembargador, né? Tribunal da Imprensa, que proclama aí em verso e prosa, que já começa com a condenação, a primeira peça deles é a condenação, e você vai ter que vir revertendo, né, essa questão toda. Então, são detalhes e são técnicas que têm que ser executadas para que você possa chegar ao tribunal do júri minimamente em condições de enfrentar o teu adversário. Isso tudo tem que ser observado. Ô, Dalidoni, eu observo muito também você, sua equipe, você usa muito as suas redes sociais como uma mídia, vou utilizar um termo paralelo aí, né, para fazer um contraponto, não é? Como fazer isso da melhor forma possível? Vai aí. Olha, nós estamos vivendo esse momento da mídia social, você tem que fazer um contraponto, é possível fazer, estabelecer critérios, inclusive ético-disciplinares, né? Porque nós não podemos esquecer que nós exercemos o munus público, né? A Ordem dos Advogados do Brasil está muito atenta a tudo isso. E também você não pode usar aquilo para se promover. Você tem que usar aquilo como paridade de armas, né? Contraponto. Por exemplo, as minhas entrevistas, eu sempre faço making off, quer dizer, eu estou lá dando uma sonora, eu estou dando uma coletiva, a minha equipe filma aquele teor, né, com começo, com meio, com fim. Eu costumo usar esses trechos a colocar nas redes sociais para posicionar a sociedade de que o que ocorreu foi aquilo, o contexto era aquele, para que você não corra risco de ser surpreendido aí com trechos
selecionados, como foi vítima o nosso colega Gastão aí, né? Tirados trechos e ele foi vítima de um vazamento criminoso e de uma edição criminosa, vale ressaltar. Então, eu faço isso para quê? Para colocar para a sociedade qual era o tema, de que maneira aquilo se posicionou, porque eles raramente vão colocar uma sonora tua, principalmente na íntegra, né? Isso não existe, é muito difícil, né? Então você tem que ter essas técnicas suficientes para utilizar a tua rede social como o teu emissor de notícias, mas não descuidando da questão ética disciplinar. Eu estou vendo aqui muitos profissionais sendo representados, ou mesmo de ofício, a Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional, chamando aí a censura quem está utilizando demais ali as redes sociais. E estão gerando TACs, né, termos de acordo de ajuste de conduta ali, para fazer com que deixe de usar as redes sociais. E eu já quero fazer um alerta até, porque você tem o seguinte: se você tem no Ministério Público uma assessoria de imprensa poderosa, potente, eles têm uma assessoria de imprensa... Tem que dar o braço a torcer. Tem o marketing perfeito. Não, né? mas está certo. Claro, é o lado deles. Pô. É o jogo. Faz tem parte. Uma assessoria de imprensa violenta. O release sai de lá, já sabe, sai aquele pacote, a denúncia, né? A denúncia, peças importantes do processo, vem aquele pacotinho e arrebentam. Quer dizer, aí o quê? Daí o meu órgão de classe vai dizer assim: não, Daledoni, você não pode fazer um enfrentamento à altura porque é vedado. Quer dizer, não é assim, né? Eu não vou fazer um ajuste de conduta nesses termos. Eu vou invocar prerrogativas para a própria comissão de fiscalização, dizendo o seguinte: eu, Daledoni, preciso ter paridade de armas. Quando as pessoas me procuram em casos de gerenciamento de crise e defesa criminal, eu tenho que defender o gerenciamento de crise. Tem que fazer o gerenciamento de crise de imagem da pessoa. Se o Ministério Público convoca uma coletiva e simplesmente posiciona tudo aquilo que ele pretende, eu tenho que convocar outra coletiva e fazer o contraponto. Se o delegado de polícia, ao final, no seu relatório do inquérito, convoca uma coletiva e antecipa uma versão, eu tenho, sob pena de ter uma defesa deficitária até, que fazer esse enfrentamento. Então, são essas questões que você tem que colocar em jogo, em xeque, e o ideal assim, é sempre ou falar com um colega um pouco mais experiente, ou utilizar os profissionais da mídia, né? Tem assessores de imprensa que estão se especializando cada vez mais, tem esses que trabalham com mídias sociais também, que podem dar uma assessoria para a pessoa adequada, e tem que cuidar muito para não se ter o excesso, né? Muitas vezes o pessoal está espetacularizando aí a advocacia. Eu lembro que lá nos meus 25 anos atrás, nós tínhamos aí o Tribunal do Júri como uma coisa esmaecida, aquecida. A advocacia criminal era a prima pobre da advocacia, rejeitada, relegada, e hoje isso tudo mudou. O advogado criminalista realmente conseguiu ter o seu papel muito bem representado, é um artigo de primeiríssima qualidade e necessidade, vamos dizer assim. O Tribunal do Júri, como a maior solenidade do direito processual brasileiro, passa a ter destaque, né? Porque é uma corte de justiça, as vestes talares, o povo julgando o povo, as portas abertas, a publicidade, o procedimento todo às vistas da população. Então, as pessoas, os operadores do direito estão dando mais atenção a isso, que, por sua vez, está gerando uma glamorização prejudicial, na minha forma de entender, né? Os abusos, a invasão de limites, sabe? Tudo tem um lugar ali nessas cortes de justiça, né? Você não pode pegar ali e transformar aquilo num picadeiro, né? Nem numa agressividade. Combatividade não tem nada a ver com agressividade, falta de educação. Muita exploração midiática de tudo isso, né? Essa hiperconectividade, conexão que a gente tem hoje, isso trazendo para o tribunal, trazendo aquela carga. Então tem que tomar muito cuidado com tudo isso, né? Tomar muito cuidado, porque nas mídias sociais vocês podem se complicar.
ao invés de conseguir mais clientes, vocês podem se enterrar em um ou dois casos. Filipão, a gente sabe disso, a gente é macaco velho aí de estrada, né? Se você não tiver um jogo de cintura violento, você começa a perder um caso, perde dois, perde três, não adianta ficar só tirando fotinho na frente do tribunal de Beca, que isso aí não enche, não paga conta. Na frente da delegacia. Né? Porque nós somos trabalhadores, somos operários do direito. A grande realidade é essa. Tá? Eu estou estudando aqui, eu tô há 10 dias sem fazer nada, estudando que nem um maluco, entendeu? Eu estou com dor nas costas, eu tô precisando ir no podólogo, eu tenho que cortar meu cabelo, sabe? As coisas acontecem. Então, assim, é muito menos glamour do que se coloca. A profissão do advogado é dolorosa, entendeu? A gente tem que ir em presídio, a gente tem que administrar a família de réu, a gente tem que administrar os coleguinhas que vêm dizendo lá que o teu trabalho não presta. Teve um aqui no Paraná, eu até fiz questão de... Eu não gosto dessa coisa de representar colega, mas, assim, sabe, eles vão lá, eles falam com o teu cliente, eles dizem que o teu trabalho não presta. Olha, Azul, eu tomei cuidado assim, pelo amor de Deus, gravar. Né? Gravei, eu tive que gravar isso aí para posicionar que essas coisas acontecem, né? Então você tem que administrar tudo isso e dentro dessa administração, você ainda tem que ter os teus resultados no tribunal, né? Com tudo contra e a imprensa te batendo. Então você tem que colocar tudo isso em jogo e ter as técnicas verdadeiramente voltadas para você fazer um combate à imprensa, para você usar, como eu uso, e isso tem dado certo, usar a imprensa como ferramenta de defesa para os casos que envolvem o tribunal do júri. Conseguir driblar aquela onda midiática negativa. Existem várias técnicas para isso, Felipe. Várias. Era um ponto, né, que eu tinha pensado aqui da gente falar de como fazer a mídia, então, a sua aliada, né, diante disso tudo aí que você tá colocando. Você pode e deve utilizar disso para que ela acabe, entre aspas, te ajudando, né? E ela pode te ajudar. Não é entre aspas, ela te ajuda mesmo. Agora, você tem que identificar. Primeira coisa, você tem que ter uma boa relação com a mídia, né? Você tem que se posicionar como fonte. Você tem que ter respeito à mídia para que ela te respeite e você sendo fonte da grande mídia. Não tenha dúvida disso. Ou de toda a mídia como um todo, né? Tem muito blog aí que você fala, as rádios são instrumentos maravilhosos. Você vai mais para o interior do estado, você tem ali as rádios como os governantes aí da comunicação, né? Que levam aí efetivamente essa comunicação nas mais longínquas comarcas, nas mais longínquas cidades, nos mais longínquos distritos, você tem a comunicação. Como eu fui agora lá para Patrocínio, numa causa de bastante repercussão no interior de Minas Gerais, e lá me deparei com o quê? Eram 3 rádios que disputavam toda a audiência da cidade, sabe? Pouco de mídia social e as rádios arrebentando. Televisão também pequena. Então você tem que saber identificar esses veículos, ter uma boa relação com a mídia, ter uma ótima relação com a mídia e, principalmente, o momento de se falar com a mídia. Não é qualquer tempo. A mídia tem que ter um gancho, um fato jornalisticamente relevante. Então, quando você consegue identificar essas questões dentro de um plano de ação, que é a defesa criminal nos casos do tribunal do júri, você caminha bem e pode utilizar esses elementos para a sua defesa. Quer dizer, o próprio se portar, como falar. Aí vem o media training, né? Que é você treinar isso, né? Você tem que dar mensagens muito rápidas, de segundos. Você terá aí 30 segundos, 40 segundos. Parece pouco, mas não é, né? Não é. Você veja que a praticidade, quando eu vou gravar, eu tenho gravado bastante, a gente já mentalmente, a gente sabe, eu consigo falar em 60 segundos cravado e passar a mensagem. Você tem que treinar isso, né? Isso tem que ser treinado, né? Treinado, você tem que se posicionar. Sem muito juridiquês, é uma linguagem coloquial passando mensagens, né? Assim como você, quando convoca uma coletiva, você tem que criar as manchetes, né? Você tem que entender o trabalho jornalístico em primeira mão. É importante você entender para que você possa se fazer entender. Isso já joga assim os nossos aí participantes aí da live, já joga os caras assim lá na frente. Entender o jornalismo para poder fazer se entender. É uma regra básica, né?
que tem aí direcionado o meu exercício profissional há mais de uma década, com certeza. Maravilha. Estou vendo a Amanda aqui lá de BH. Um abraço aí, Amanda, para Um você. abraço, Amanda. Né? Bom, olha, Daledoni, conversamos bastante aqui, já estamos aí com 46 minutos de live, tem aí mais uns minutinhos. E algum colega perguntou aí, né, e eu não me recordo quem, se pode acabar a publicidade do Tribunal do Júri. E aproveitando o gancho da pergunta do colega, eu quero te perguntar, Daledoni, como você enxerga, se quiser até responder também a pergunta do colega, como você enxerga o Tribunal do Júri de hoje e o Tribunal do Júri de amanhã? Veja, nós estamos aqui, a publicidade do Tribunal do Júri é impossível, né? Até porque ele nasce, ele é balizado pela publicidade. Eu enxergo o Tribunal do Júri como uma expressão mais pura de justiça, porque é o povo praticando a justiça. Somos é a dois. comunidade enxergando a justiça ser feita. E ele precisa, sim, estar de portas escancaradas, devassando aquele salão dos passos perdidos, como falou o nosso mestre, deixou esse ensinamento, e ele precisa ver ali, ele precisa quantas e quantas pessoas mudaram as suas vidas, as suas concepções, por ter assistido uma sessão do Tribunal do Júri. Tribunal do Júri, mais do que tudo e acima de qualquer coisa, é uma grande lição de vida para todos nós, né? Julgando o crime dos crimes, o homicídio. Então, a publicidade ela baliza o Tribunal do Júri e ele vai que ser público, não tem como. O Tribunal do Júri de hoje é um Tribunal do Júri muito sofrido, e o Tribunal do Júri de amanhã é um Tribunal do Júri que nós temos que escrevê-lo, nós temos que lutar para que ele exista, nós temos adversários poderosos que se levantam contra a instituição, eles só não arrancam, não vão acabar com o Tribunal do Júri porque tem que mudar a Constituição Federal, no entanto, eles vão desidratar, eles vão esmaecer o procedimento, eles vão enfraquecer o procedimento ao ponto de não se ter mais defesa. É isso que os adversários, e até me arrisco a dizer, os inimigos do Tribunal do Povo estão urdindo, né? Enquanto muitos advogados estão se preocupando com bobagens, com verdadeiras bobagens, outros advogados estão num processo de espetacularização suicida, nós estamos perdendo muito tempo e nós temos que lutar pelo Tribunal do Júri para que ele exista, né? Minimamente dando condições para que os advogados de defesa possam exercer e possam defender o povo, possam defender a comunidade. Eu sempre sustento que um processo criminal é um instrumento de garantia do acusado. O processo criminal não é um instrumento de punição do Estado. Se você tem alguma coisa, se você tem uma controvérsia penal, se você tem um fato penalmente relevante pesando contra você, nada melhor que o processo criminal. O processo criminal vai garantir que você tem um julgamento justo. Então, essas concepções a gente precisa mudar, porque se a gente não mudar entre a gente, como é que é a comunidade, como é que essa loucura que a gente vive hoje das mídias sociais, olha o levante que foi feito aí em dias, movimentou, isso aqui é muito poderoso, né? Isso aqui que a gente está fazendo é muito poderoso. Sim. Levantou um fogo que eu não sei como é que vai baixar, né? Isso aí destrói vidas, assassina reputações, e nós devemos lutar e usar essa arma aqui para defender o Tribunal do Júri, em defesa do Tribunal do Júri sempre, para que a gente possa ter aí garantias mínimas de advocacia e de defesa. É assim como eu enxergo o Tribunal do Júri hoje e o Tribunal do Júri de amanhã. Maravilha. Pessoal, eu não sei se alguém tem alguma pergunta aí, se de repente eu passei, pode colocar de novo, colocar na interrogaçãozinha ali. Ok? Algumas pessoas, se alguém colocou, de repente eu posso ter me perdido aqui, mas pode mandar aí, tá? Estou vendo amigos aqui, estou vendo a Maria Eduarda, estou vendo a Nath. A Maria Eduarda é um talento aí da advocacia aqui do Paraná. Tenho observado e observei graças ao Instagram, que é uma moça que faz boas colocações e que eu lancei meus olhos aí. Eu estou sempre à busca de grandes talentos, Felipe. Eu estou sempre à busca de grandes talentos. O Espírito Santo também está aqui. Olha lá, que legal. Bacana. Então, eu estou sempre à busca desses talentos do Tribunal do Júri, né? Esses verdadeiros talentos. Essa rapaziada nova, eu me contagio a advocacia jovem, a advocacia iniciante, né? Não é à toa que eu estou aqui com a Grace, né? Com a doutora Graciele, e também já peguei o André Colares, né? O André Colares também está somando com a gente aqui.
Ah, tá com o André também. Por isso que eu vi esses Sequest... dias eles aí. Pô, Sequestrei o o André Colares está aqui, estamos nos preparando para os julgamentos. Quer dizer, uma rapaziada inteligente, uma rapaziada cheia de vida, uma rapaziada que vem assim num momento muito legal da advocacia e que ensinam mais do que a gente. Eles imaginam que eles estão recebendo conhecimento e tal, a gente é que está aprendendo com eles, também, Azuma. né? Poxa, é maravilhoso isso tudo, né? A E eu, arte de ser professor é aprender enquanto se ensina, né? Diz aqui, tem uma frase. Alguém mandou uma pergunta aqui. Como lidar com a mídia, tá? E advogados que interferem nos processos em casos como o do Dr. Gastão? Vamos lá. olha, é uma pergunta bem posta e eu quero assim, eu quero aprimorar ainda a tua pergunta, eu quero melhorar a pergunta. O que a gente encontra assim que é muito prejudicial e eu não recomendo? Você encontra às vezes colegas, e eu sou vítima disso, que vão lá num processo, principalmente em defesa de policiais, que tem uma série de contrapontos e tudo que você falar de policial acende, tá? É um gatilho. Vão lá, pegam um segredo do processo e negociam com a imprensa para que eles possam ter um minutinho de sonora. Sabe, isso não se pode fazer. Além de antiético, além de destrutivo, É uma isso pode deslealdade, configurar. Não, patrocínio infiel, Azuma. é uma Patrocínio deslealdade com o cliente, infiel. Uma né? deslealdade com o cliente e muitas vezes um perigo aí, né? Porque você destrói a vida de um. Você lá com o encargo de defender, você vai lá e joga um segredo do processo para você ter um minutinho de sonora. Isso é muito perigoso, sabe? Nós estamos mexendo sempre com coisa muito perigosa. É vida, é morte, é cárcere. Então, isso é uma coisa que você tem que ter. Você não pode fazer isso. Isso não pode fazer sob hipótese nenhuma, sob argumento nenhum. Se isso passar na tua cabeça, você não pode fazer isso, né? Porque a mídia de hoje, você não sabe quem está ali. De repente, essa informação vaza. Você acha que ele não vai falar publicamente, mas ele pode dizer, olha, eu peguei de fulano e tal. Eu já vi acontecer desgraça por conta disso. Muito perigoso, entendeu? Muito perigoso. Então, acho que eu respondi aí, dei uma aprimorada na indagação e respondi. Beleza. Teve uma pergunta do Alberi, meu sócio, a questão da prisão automática depois do júri. Nós estamos aí com 6 minutos de live da Ledone. Não sei se dá tempo de responder. Veja, a prisão automática depois do júri, conforme o pacote anticrime, é um dos ataques que o Tribunal do Júri vem sofrendo, né? Eles abominam que você possa exercer a tua defesa ao ponto de absolver ou que você possa ainda recorrer de um julgamento. Os adversários do júri enxergam isso como uma violência aí contra esses postulados que eles vêm levantando, e a presunção de inocência vai para o lixo. Isso é algo assim que a gente tem que lutar muito. Isso faz com que o profissional tenha que estar cada vez mais afiado para o tribunal do júri, porque é uma chance só. Né? Não tem mais aquele profissional que fala assim, não, se condenar a gente recorre. Né? Recorre, vai Não, responder em verdade. vai Né? responder, não, a gente recorre. Aí eu vejo muitos casos assim que chegam até mim, vem aquela condenação assim, eu disse, mas vem cá, não tem milagre, é muito difícil você anular um julgamento. Não, é que se realmente ficasse séria a coisa, daí a gente ia procurar o doutor Daledoni. Ele disse, olha, não é que ficou sério, não tem mais jeito isso aqui. Isso aqui não tem mais jeito. Não, mas é que ele disse que dá para recorrer. E as pessoas imaginam que o recurso é automático. Recorreu, anulou e vai. Então, é uma dificuldade a mais e outra, um desafio a mais, e você tem que saber que o júri é a tua última chance. Se prepare para ele, tome todas as precauções possíveis, estude, seja combativo e inteligente. Você falou que o júri pode. É uma vitrine da advocacia, tinha um tribuno aqui, um saudoso tribuno muito bom aqui, o Isaac falava isso. E a vitrine pode ser pro lado bom ou lado ruim. Né? Eu me recordo que era criança, e eu não vou lembrar, graças a Deus, o nome do colega, eu não vou falar. Mas tinha um tribuno aqui da região sul do estado, que o apelido dele, da Ledone, e era Ballantine 12 anos. E aí eu fui perguntar pro meu pai, por que é isso? Não, é que o Ballantine é um uísque lá, 12 anos, e os clientes dele não pegam menos de 12 anos de pena no júri. Eu imagino o cara ter um apelido desse, né? Não, é complicado, né? E você acaba, e se você está, ainda mais hoje, em época, tempos de pandemia, que você está passando ali pelo YouTube, né? Está sendo divulgado para tudo e para todos, você ganha o mundo com isso. Então,
a tua apresentação, o teu preparo técnico, a tua desenvoltura, ela está sendo analisada por tudo e por todos. Você pode cair no ridículo, que antes ficava ali no universo ali de poucas pessoas, né, poucas dezenas, hoje isso ganha aos milhares. Então, cada vez mais é exigido do profissional do tribuno do júri preparo, técnica, bom senso, dever ético em plenário, entendeu? Tudo, absolutamente tudo. Nós estamos diante aí realmente da maior vitrine que o advogado pode ter, né? Um júri sempre foi para mim. Um júri, ele vai fazer com que as pessoas te procurem para você fazer outro júri. E assim vai. Muitos ali estão olhando para ver se vão te contratar, não vão te contratar. Então, tudo isso é muito complicado, mas que com estudo, com ética, com bom senso e, principalmente, com vaidade moderada, as coisas dão certo. Eu não tenho... Se me perguntarem agora, você optou pelo tribunal do júri e passou por momentos aí pesarosos num caminho pedregoso. Sim, mas não me arrependo e faria tudo de novo. Porque, graças a Deus, fiz a opção certa em militar no tribunal do júri, sou apaixonado por ele e vivo do tribunal do júri, né? Sustento a minha família do tribunal do júri, pelo tribunal do júri. Tenho amor pelo tribunal do júri e vou morrer amando esse solo sagrado que é o plenário do tribunal do júri. Maravilha. Daledoni, cara, muito obrigado aí. Deu certo a gente fazer essa live. A Graça intermediou aí também, a Elis, tá certo? Olha, foi um prazer enorme, uma honra tê-lo aqui conosco. E vamos fazer outra aí, né? Com certeza. À disposição aqui, né? Um abraço a todos que ficaram com nós aí desde o início. Eu vi bastante gente que estava no início e está agora. É uma satisfação e tamo junto, cara, né? Vou encerrar aqui, vou salvar a live, vai lá depois no IGTV, depois eu mando pro YouTube também, faço cortes e marco você aí, Daledoni. Tá joia? Tá joia. Prazer foi meu, ficar com Deus, muito obrigado. Estou sempre à disposição do amigo. Tranquilo. Um abraço. Abraço, valeu.